Você já se perguntou: se Deus é bom, por que Ele permite tanto sofrimento? Se Ele é amor, por que pessoas boas passam por tantas dores? Por que um Deus todo-poderoso não impede tragédias? Por que tantas orações parecem não ser atendidas? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, você não está sozinho. Na verdade, essa é uma das questões mais antigas e dolorosas da humanidade. Desde os tempos bíblicos, homens e mulheres de Deus enfrentaram essa dúvida. Jó perdeu tudo e questionou a Deus. Os salmistas clamaram em desespero. Até mesmo os discípulos, ao verem Jesus na cruz, se perguntaram: por que o Pai permitiu isso? Mas, e se eu te disser que a resposta para essa pergunta está na própria Bíblia? E que o sofrimento que você enfrenta pode ter um propósito muito maior do que você imagina? Hoje, nós vamos mergulhar profundamente na Palavra de Deus para entender por que o sofrimento existe segundo a Bíblia, o que Deus está fazendo enquanto você sofre, como a dor pode ter um propósito eterno, e o mais importante, como superar o sofrimento sem perder a fé. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil agora mesmo. Talvez você tenha feito tudo certo, mas ainda assim a vida parece injusta. E talvez você até tenha pensado em desistir da fé. Mas calma. Hoje você vai encontrar respostas. Fica comigo até o final, porque nos últimos minutos deste vídeo eu vou te mostrar um versículo poderoso, um segredo escondido na Bíblia que pode transformar a forma como você enxerga o sofrimento. Deus, me ajude a entender o propósito da minha dor. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Orações e Prosas, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os próximos estudos que vão fortalecer sua fé. O que você vai ouvir hoje pode mudar sua relação com Deus para sempre. A dor não é o fim. Ela pode ser o caminho para um novo propósito. Respire fundo, abra seu coração e venha comigo nessa jornada. Se existe um livro na Bíblia que fala sobre sofrimento, Jó era um homem íntegro, fiel a Deus, próspero e justo. Ele tinha tudo o que um ser humano poderia desejar: família, bens, saúde e uma vida reta diante do Senhor. Mas, de repente, tudo mudou. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu sua saúde. E a pergunta que ecoava no coração dele era a mesma que muitas pessoas fazem até hoje: por que, Senhor? Por que isso acontece com quem anda em retidão? Jó não entendia o que estava acontecendo. Ele havia sido fiel a Deus a vida inteira. Ele ajudava os necessitados. Ele vivia com integridade. Então, por que o sofrimento veio sobre ele? E talvez você esteja se sentindo como Jó. Talvez você esteja enfrentando algo que não faz sentido. Talvez tenha perdido algo valioso, um emprego, um relacionamento, um ente querido. E talvez você esteja perguntando: Deus, por que isso está acontecendo? Comigo? Em Jó 3:11 ele clama: por que não morri ao nascer? Por que não pereci ao sair do ventre? Essa é a dor de quem não entende o propósito do sofrimento. Mas preste atenção, Deus não estava ausente. Ele estava acompanhando cada detalhe da história de Jó. E a grande revelação é essa: o sofrimento de Jó não era um castigo, era um processo. Muitas vezes, quando passamos por tempos difíceis, achamos que Deus está nos punindo. Mas será que é isso mesmo? Olha o que aconteceu no final da história de Jó. Em Jó 42:5, depois de tudo o que passou, Jó declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Percebe o que aconteceu? O sofrimento não afastou Jó de Deus. O sofrimento aprofundou a relação de Jó com Deus. A dor tem o poder de nos levar a um nível mais profundo na presença de Deus. Agora,
Olha outro exemplo bíblico: José do Egito. José tinha promessas grandiosas sobre sua vida, mas antes de ver a glória, ele precisou passar pelo vale. Ele foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi injustiçado e preso. E em cada um desses momentos, ele podia ter pensado: se Deus é bom, por que isso está acontecendo comigo? Mas olha o que ele disse no final da sua jornada: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Ou seja, o sofrimento de José tinha um propósito maior. A grande questão é: como você enxerga a sua dor? Será que você tem visto apenas o sofrimento? Ou será que consegue confiar que Deus está transformando sua história? Deus não está te castigando. Ele está te treinando. Agora pense comigo: se José não tivesse passado pelo vale, ele teria sido governador do Egito? Se Jó não tivesse enfrentado a dor, ele teria conhecido Deus de uma forma tão profunda? Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção. O versículo não diz que todas as coisas são boas, mas diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Então, se você está sofrendo agora, se tudo parece confuso, se você não consegue enxergar propósito na sua dor, lembre-se, Deus está no controle. E Ele já preparou um futuro melhor para você. Eu creio que Deus está no controle da minha vida. Agora segura firme, porque no próximo bloco eu vou te mostrar o que a Bíblia realmente ensina sobre o sofrimento e como podemos superá-lo sem perder a fé. O que vem a seguir pode mudar completamente sua visão sobre dor e propósito. Agora que entendemos os exemplos de Jó e José, precisamos responder à pergunta essencial: o sofrimento tem um propósito? A resposta bíblica para isso não é simples, mas é profunda. Para entender o sofrimento, precisamos entender o coração de Deus. E para isso, temos que lembrar de algo essencial. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Deus enxerga o todo, enquanto nós enxergamos apenas o agora. E aqui está a primeira grande revelação. Nem todo sofrimento vem de Deus, mas Deus pode usar todo o sofrimento para o bem. Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Percebe a chave aqui? O choro pode vir, mas ele não é o final da história. Deus vê o sofrimento como um meio, não como um fim. Agora, precisamos entender 3 razões principais pelas quais o sofrimento existe. O sofrimento pela queda da humanidade. Primeira coisa que precisamos entender é que nem tudo o que acontece no mundo é causado diretamente por Deus. Deus criou um mundo perfeito, mas quando o pecado entrou, o sofrimento passou a fazer parte da experiência humana. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Muitas doenças, tragédias e dificuldades não são castigos de Deus, mas consequência de um mundo que foi corrompido pelo pecado. Ou seja, há sofrimentos que são fruto da condição caída da humanidade. Deus nos deu o livre-arbítrio, e muitas dores que enfrentamos são causadas por escolhas humanas erradas. Agora, preste atenção. Deus não criou o sofrimento, mas Ele se recusa a deixá-lo sem propósito. Deus transforma o que foi quebrado. Ele restaura o que foi perdido. E Ele usa até a dor para nos ensinar algo maior. O sofrimento como disciplina e crescimento aqui entra uma parte difícil de aceitar, mas que é absolutamente bíblica. Deus, como Pai amoroso,
muitas vezes permite o sofrimento para nos ensinar algo. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem recebe como filho. Agora entenda bem, Deus não é um pai cruel que machuca os filhos, mas Ele não poupa os filhos do aprendizado necessário para o crescimento. Pergunte a si mesmo, se tudo na sua vida fosse fácil, se você nunca enfrentasse provações, você realmente teria aprendido a confiar em Deus? A verdade é que as maiores lições da fé não vêm nos tempos de conforto. Salmo capítulo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. A dor ensina o que o conforto esconde. Se Deus permitiu que você passasse por um vale, é porque Ele quer que você aprenda algo nesse lugar. E se Ele quer que você aprenda algo, é porque Ele já preparou um monte para você subir depois do vale. O sofrimento como testemunho para outro Zaque está uma das verdades mais profundas da fé cristã. Muitas vezes, a dor que você enfrenta não é só sobre você. Ela é sobre o impacto que a sua história terá na vida de outras pessoas. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, os exemplos de Paulo. Ele foi preso, espancado, perseguido, mas tudo isso serviu para que o Evangelho chegasse a lugares que jamais chegaria sem suas dificuldades. Perceba isso. Se Paulo não tivesse passado pelos vales, milhares não teriam sido alcançados pela luz. E talvez seja assim com você. A sua dor pode estar gerando um testemunho que outras pessoas precisam ver para encontrar Deus. Mateus capítulo 20, versículo 28. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus sofreu por um propósito maior. E se você estiver vivendo algo parecido, e se o que você está passando hoje vai servir para curar, libertar ou ensinar outra pessoa amanhã, comente agora. Deus usa minha história para impactar vidas. Agora segura firme, porque no próximo bloco eu vou te mostrar como superar o sofrimento sem perder a fé. E também vamos revelar um versículo poderoso que pode transformar sua relação com Deus no meio da dor. A resposta que você tanto precisa pode estar no que vem a seguir. Agora que entendemos por que o sofrimento existe, precisamos saber como enfrentá-lo sem perder a fé. A Bíblia não apenas explica o sofrimento, mas também nos dá ferramentas para superá-lo. Se você está enfrentando uma luta agora, não se desespere. O seu vale tem um propósito, e para passar por ele da forma certa, existem 3 chaves espirituais que precisamos aplicar. Não negue a dor. Enfrente com Deus. Um dos maiores erros que podemos cometer no sofrimento é achar que precisamos ser fortes o tempo todo. Muitas pessoas tentam esconder a dor, fingir que está tudo bem. Mas a verdade é que até os maiores homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos de fraqueza. Davi, no Salmo 13, versículo 1, clamou: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até Jesus, no momento mais difícil da cruz, clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. A Bíblia nunca nos ensina a ignorar a dor, mas sim a levar a dor para Deus. Deus não rejeita um coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, versículo 18. Você não precisa esconder seu sofrimento. Você precisa entregá-lo nas mãos certas. Lute com oração e palavras.
Tem algo que o inimigo quer quando estamos sofrendo, é nos afastar de Deus. Mas é exatamente no sofrimento que precisamos orar ainda mais. Tiago capítulo 5, versículo 13 diz: Está alguém entre vós aflito? Faça oração. A oração é nossa arma espiritual contra a desesperança, e junto com a oração, precisamos da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Se você está passando pelo sofrimento, não deixe sua fé morrer. Alimente sua alma com a palavra. Preencha seu espírito com promessas. A oração te mantém em pé. A palavra te dá direção. Nunca perca a esperança. Deus ainda está escrevendo sua história. Se tem uma coisa que o sofrimento tenta roubar, é a esperança. Mas lembre-se, os macinto que esperam no Senhor renovarão as forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. A história de Jó não terminou na dor. A história de José não terminou na prisão. A sua história não termina no sofrimento. Deus ainda está trabalhando nos bastidores. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando você olha para a sua vida hoje, talvez só veja caos. Mas Deus já enxerga a vitória que está sendo preparada. Se Deus permitiu essa dor, Ele também preparou a cura. Apenas confie e siga em frente. Comente agora: eu escolho confiar em Deus mesmo sem entender tudo. E agora, no último bloco, vamos entregar a grande revelação prometida no início. Um versículo escondido na Bíblia que traz a resposta definitiva sobre o sofrimento e a promessa final de Deus para os que permanecem fiéis. O final desse vídeo pode mudar sua fé para sempre. Se você chegou até aqui, parabéns. Hoje nós enfrentamos uma das perguntas mais difíceis da fé cristã. Se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? E agora, você sabe a resposta. Nem todo sofrimento vem de Deus, mas Deus pode usar todo sofrimento para um propósito maior. A dor pode nos aproximar de Deus e moldar nosso caráter. O sofrimento pode ser um testemunho poderoso para impactar outras vidas. Mas, acima de tudo, o sofrimento não é o fim. Deus já escreveu a sua vitória. Agora preste muita atenção. A grande revelação prometida no início, existe um versículo escondido no Antigo Testamento que revela o que Deus faz com aqueles que permanecem fiéis em meio ao sofrimento. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, para te dar um fim bom. Deus permite o deserto, mas Ele já preparou a terra prometida. Se você está enfrentando um tempo difícil, não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te preparando para algo maior. Pedro capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e vos porá sobre firme fundamento. Percebe o que esse versículo diz? Deus não apenas te cura, Ele te fortalece para o futuro. Que essa é a verdade final que você precisa guardar no seu coração hoje. O sofrimento pode fazer parte da sua história, mas ele não define seu destino. Deus já escreveu o seu recomeço. Ele já preparou sua cura. Ele já planejou sua vitória. Agora, a única coisa que você precisa fazer é permanecer firme. Comente agora: eu creio que Deus está no controle da minha vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando tempos difíceis. Você pode ser a resposta de oração na vida dessa pessoa.
Se inscreva no canal Orações e Prosas e ative o sininho para não perder os próximos estudos que vão fortalecer sua fé. No próximo vídeo, nós vamos responder outra grande questão. Como saber se estou colhendo consequências ou passando por um teste de Deus? Esse estudo pode abrir seus olhos para entender se você está em uma prova divina ou colhendo frutos de escolhas passadas. Fica ligado. E agora, antes de encerrar, quero que você declare em voz alta com fé: Deus, eu confio em Ti, mesmo sem entender tudo. Eu creio que o meu sofrimento tem um propósito. Eu sei que a minha história não termina na dor. A Tua promessa é maior que o meu problema. Eu permaneço firme porque a minha vitória já foi escrita. Que Deus te fortaleça. E lembre-se, a dor passa, mas os planos de Deus permanecem para sempre.